Saúde. Oferecimento Drogaria Ferreira. Credibilidade e confiança. Nosso tema tem tudo a ver com esse momento atual que o Piauí vive. É uma doença que aparece de forma muito comum depois de alagamentos. É a leptospirose, provocada por uma bactéria transmitida principalmente pela urina do rato, contaminado que se mistura na água e as pessoas acabam contraindo a doença, especialmente nas áreas alagadas. A exemplo do que aconteceu com os moradores aqui do Parque Rodoviário e de muitas outras cidades aqui do estado do Piauí que estão, nesse momento, sendo atingidas pelas cheias. Nós vamos ver na reportagem aqui no estúdio daqui a pouco. Vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Kelson Veras. Leptospirose é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria transmitida por animais de diferentes espécies, como os roedores. O ser humano adquire a bactéria pelo contato direto com a urina dos animais infectados ou pela exposição à água contaminada. A bactéria penetra no organismo por meio das mucosas e da pele, ou com pequenos ferimentos, e depois dissemina-se na corrente sanguínea. No Brasil, os ratos urbanos, como ratazanas, ratos de telhado e camundongos, são os principais transmissores da doença e o número de casos aumenta na estação das chuvas por causa das enchentes e inundações. Autoridades estão em alerta em Teresina no combate à doença, nas áreas mais prejudicadas com as chuvas, como o Parque Rodoviário. Em relação a identificar situações de risco em relação à presença de roedores, em especial a transmissão de doenças, e no caso a leptospirose, que é uma doença grave, uma zoonose grave, e orientando as pessoas para evitar que essas pessoas, se possível, evitem pisar nessas áreas que estão alagadas sem nenhum calçado, como também evitar o consumo de alimentos que não têm uma boa procedência, como também água, que seja realmente água potável. A doença pode ser assintomática. Quando se instalam os sintomas, são febre alta que começa de repente, mal-estar, dor muscular, dor de cabeça e no tórax, além de olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação, entre outros. Em geral, a leptospirose é autolimitada, costuma evoluir bem e os sintomas regridem depois de 3 ou 4 dias, mas essa melhora pode ser transitória. Vamos saber mais sobre a leptospirose, porque, pelo que a gente percebe nesse momento, muita gente pode estar correndo esse risco. Dr. Kelson Veras é médico infectologista. Dr. Kelson, bom dia. Bom dia a todos. Está aqui com a gente para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a leptospirose. A gente viu aí muitos sintomas, E eles aparecem de forma abrupta, de uma hora para outra. Sim. Os sintomas, eles se instalam de forma repentina e são bem intensos. Então, com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. Uma dica, dor nas panturrilhas, a famosa batata da perna, é mais proeminente. Bem característico da doença. Isso chama mais atenção, não é? Porque na dengue, por exemplo, você tem dor no corpo inteiro, certo? Na leptospirose também pode ter dor no corpo inteiro. Porém, se ela for particularmente na batata da perna, na panturrilha, isso leva a desconfiar mais que seja por leptospirose. E outro grande problema da leptospirose, nessa fase inicial, é que ela mascara várias outras situações. Então, você pode ter diarreia, pode ter vômito e pensar que é uma virose, uma gastroenterite. Você pode ter tosse, sinais respiratórios e pensar que é uma gripe. De modo que precisa muita suspeita e, principalmente, relacionar com a exposição ao alagamento. Quer dizer, se você esteve exposto àquela situação de risco e tem todos esses sintomas de forma repentina, você precisa ser levado ao hospital. Tem que pensar na possibilidade. O tratamento é difícil, é uma bactéria, então não, o tratamento é com antibiótico? O tratamento não é difícil, são antibióticos e antibióticos bem simples, a bactéria não tem mostrado resistência ao longo dos anos. Dr. Kelson, pode haver complicações se não for tratado a tempo? Sim, Nádia, o grande problema são essas complicações que ocorrem em 10 a 15% das pessoas acometidas. E essas complicações, elas são muito graves. Então, o rim para de funcionar, o fígado para de funcionar e a mais temida de todas é quando ocorre hemorragia pulmonar. Ou seja, o pulmão começa a sangrar e a pessoa para de conseguir respirar normalmente. Essas situações exigem
a transferência para um hospital de maior complexidade, para que possa ser submetido a diálise, para que seja entubado, colocado sob ventilação mecânica, para que ele possa, então, ter chances de sobreviver. Ou seja, existem os casos de letalidade, como toda bactéria, se avançar, se não for tratada, ela vai oferecer um risco maior. E o paciente vai ter uma suspeita de que está entrando nesse quadro de grande gravidade quando começa a ficar amarelado, é o que a gente chama de icterícia. Então, o branco do olho fica muito amarelo, assim como toda a pele. E isso já é o início da forma severa. A gente fala desse período de inundação e fala da urina do rato. É a principal forma de contaminação? Ou outros animais podem transmitir a leptospirose? Podem sim. A leptospirose ela tem uma característica curiosa de se instalar no sistema urinário de vários animais. Então, bovinos, suínos, ovinos, porém, o fator predominante, o hospedeiro principal é o rato. Então, você tem aquela situação de grande aglomeração urbana, principalmente aglomerações que não têm lixo, fornecimento de água e coleta de esgoto apropriados. E vem uma enchente. E, além disso, grande infestação de roedores nessa comunidade. O final da obra, o resultante dessa situação precária é que a bactéria eliminada na urina do rato se espalha na lama, na água, e se você tiver contato, ela pode penetrar ou por ferimentos invisíveis ao olho nu na pele, ou até mesmo pelas chamadas mucosas, né? Que são as mucosas? São a boca, os olhos, o nariz, o ânus, a vagina, todas essas áreas que são mais fáceis de penetrar do que a pele. Porém, a pele com ferimentos também é uma porta de entrada. Bom, tá aí então, a gente trouxe muitas explicações sobre a leptospirose, que não a gente fala muito sobre a leptospirose, mas a gente não imagina quantos casos acontecem. E acontecem muitos, e alguns com gravidade. O hospital de referência para os casos mais graves é o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Doutor Kelson, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui. Um ótimo dia para o senhor, tá bom? Igualmente a todos. Daqui a pouco você pode rever, inclusive, esse nosso quadro lá no CV Play.